Bom, então boa noite. Vamos lá. Hoje nós vamos falar basicamente de lucro real, tá? Na última aula nós falamos sobre lucro presumido. Até onde eu lembro, nós fizemos aquele exercício, respondemos na última aula, né? Confirmem. E hoje nós vamos entrar no próximo regime de tributação, que é o lucro real. Entretanto, já vou colocando aqui que o lucro real ele tem duas possibilidades, tá? De cálculo, diferentemente do lucro presumido. No lucro presumido é basicamente trimestral, certo? Você vai lá, soma as receitas de cada trimestre, faz aquele procedimento de cálculo, tem aquela tabela, tá? De presunção do lucro, você aplica aquele percentual sobre a receita, dependendo da atividade, e você vai encontrar a base de cálculo e vai calcular, consequentemente, o lucro presumido, tá? Lembrando daquela regrinha lá dos 60 mil no trimestre, né, de lucro, 20 mil ao mês, acabou, morreu. Se passar de 60 mil, adicional de 10% no que exceder. Se não passar, apenas 15% de imposto de renda. No lucro real, tem duas possibilidades. Essa é a primeira que nós vamos conversar hoje. A primeira, a gente fala que é real anual. Aí, professor, por que você colocou aqui estimativa? É porque ela é denominado real anual por estimativa mensal, tá? E tem a outra possibilidade do lucro real, que é o lucro real trimestral, tá? O trimestral, como a gente próprio já falou em outras aulas, o lucro real ele tem a característica de calcular imposto de renda e contribuição com base no lucro que a empresa teve, ela tem o lucro contábil e após a apuração do lucro contábil, ela faz os ajustes de adição e exclusão, para até chegar ao lucro fiscal, tá? Essa é a característica básica do lucro real. Entretanto, quando eu falo em lucro real anual, recolhimento por estimativa mensal, é muito próximo do presumido. É muito parecido. A gente vai falar daqui a pouco, mas já estou antecipando aqui. Você vai pagar esse imposto de renda e contribuição por estimativa. Você vai estimar o que você vai ter de lucro mensalmente, certo? E vai fazer o recolhimento. E tem algumas possibilidades que a gente vai detalhar mais à frente, que você suspende o pagamento caso você venha observando que você está pagando mais imposto do que deveria, tá? Que a gente tem o balanço de suspensão ou redução de imposto. Vamos detalhar mais à frente, aqui eu estou só fazendo um apanhado geral, tá? Então, vamos lá. Se não ficar claro, do mesmo jeito que a gente trabalha nas outras aulas, vai parando, vai perguntando, tá? O objetivo de aprendizagem, compreender o regime de tributação no lucro real. Aqui eu coloco aquela mesma figurinha que eu coloquei no presumido, tá? Classificação das empresas com base no faturamento. Aqui eu faço uma observação para vocês não misturarem, tá? Existe a classificação das empresas com base na forma jurídica que ela foi constituída, tá? Que o nome essa classificação é bem parecida, tá? Para fins jurídicos. E tem a classificação do ponto de vista tributário. Não mistura as coisas, tá? São duas coisas que têm algumas semelhanças e algumas diferenças. Primeiro, com base no faturamento, uma empresa ela é considerada que fatura até 81 mil ano, tá? Esses valores aqui são anuais, tá? De faturamento. Essa empresa, ela é enquadrada, ela pode ser enquadrada, tá? Pode. Ah, professor,
quer dizer que se eu tiver apenas 81 de faturamento, eu tenho obrigatoriamente que ser MEI? Não, tá? Não. Você pode optar. Aqui você está na faixa da possibilidade de opção pelo seu regime, pelo melhor regime tributário. Se o MEI for melhor para você, beleza. Ou se o Simples Nacional for melhor, também beleza, tá? Aqui eu coloco o Simples Nacional, o MEI aqui, né? Porque o MEI, ele faz parte do Simples Nacional. Por quê? O Simples Nacional ele já foi criado no contexto de melhoria ou de simplificação. Simplificação eu coloco entre aspas bem grande, tá? Da tributação para micro e pequenas empresas. E o MEI ele foi constituído para facilitar mais ainda. Por quê? Tudo bem, estava facilitando para micro e pequenas empresas. Microempresas e pequenas empresas de pequeno porte. Mas tinha um grande número de pessoas, certo? De cidadãos que prestavam algum tipo de serviço, vendiam algum tipo de mercadoria, enfim, faziam alguma atividade. Que eles, apesar de existir o MEI, ainda era muito oneroso do ponto de vista tributário para essas pessoas. Exemplo, aquele cara que corta cabelo ali na esquina, salão, a manicure, o cara que vende lanche na calçada, certo? Esse público, ele acabava não fazendo parte do Simples Nacional, porque ainda acabava sendo muito oneroso do ponto de vista de recolhimento de impostos e do ponto de vista de obrigações acessórias a serem entregues. O que se foi feito? Não. Vamos trazer essa parcela da população, essa parcela de empreendedores, certo? Que estavam na informalidade e tentar trazê-los para a formalidade. Foi aí que surgiu a figura do MEI, o microempreendedor individual, justamente para, primeiro, trazer para a formalidade, trazer o benefício da questão da Seguridade Social, do INSS, certo? E também a questão da legalidade do ponto de vista de arrecadação tributária e também da possibilidade de contrair empréstimos. Muitas vezes esses microempresários eles acabavam não crescendo ou tendo dificuldades para crescer, na maioria das vezes, porque não tinham grana para investir. Ou seja, ele ia atrás de um empréstimo, pessoa física, que acabava sendo muito caro. A taxa de juros era muito cara. E, como pessoa jurídica, ele não tinha condição de pegar empréstimo, porque o banco não ia emprestar para uma pessoa. Apesar dele ser empreendedor, apesar de ter aquela renda, né, vamos dizer assim, mas não era uma coisa oficial. Certo? Ele muitas vezes tem que pegar empréstimo via pessoa física para poder investir no seu negócio. Tá? Ou pelo menos tentar investir. Esse público, ele iniciou com 65 mil, certo? O limite anual. Hoje em dia, ele está com 81. Teve um aumento, porque se verificou que não estava, 65 mil ainda era pouco, tá? Para atender esse público. Que eles não estavam, tipo, quem ultrapassava os 65, uma vez legalizado, ele passou de 65 no ano seguinte ele teria que fazer a opção por outro regime. Ou seja, ele migraria para o Simples Nacional. Certo? E seria um salto muito grande do ponto de vista tributário. Certo? Por isso que se aumentou. Da mesma forma aconteceu aqui com esse público que está aqui de 360 mil a 4,8 milhões. Até alguns anos atrás, o Simples Nacional, o limite era 3,6 milhões de faturamento. Da mesma forma, verificou-se e acabou fazendo esse ajuste. Tá? Aí eu falo, esse microempreendedor individual, estou aqui circulando, e essa empresa de pequeno porte, elas obrigatoriamente têm que ser do Simples Nacional, se ela tiver com essa faixa de faturamento aqui,
Aí eu reforço mais uma vez, não. Aqui, ela pode optar ainda, certo? Tem que verificar qual o melhor, do ponto de vista tributário, a melhor enquadramento, e fazer a devida escolha, certo? Ela pode ser simples nacional, ela pode, é claro que também aqui, dependendo, só a única restrição vai ser aqui em relação ao faturamento, nesses dois casos de 81 e de 360 mil, 4,8 milhões. Se tiver até 4,8 milhões, ela pode optar. Aliás, ela pode fazer essa escolha aí da melhor forma possível. Agora, se ela tiver acima de 4,8 milhões, ela já está obrigada a ser ou lucro presumido ou lucro real. Ela vai fazer essa opção, tá? Aí, a próxima classificação, as duas próximas, né, que a gente coloca aqui, é empresa de médio porte e empresa de grande porte. O que é considerado empresa de médio porte, né? Para fins de opção, né, até 78 milhões, eu posso optar. Eu posso ser lucro real ou posso ser lucro presumido. Ok? Aí leva em consideração, provavelmente alguém está se perguntando, como é que eu decido? Tem alguma regra mágica? Olha, tem que ter um estudo minucioso do ponto de vista tributário, mas algumas regras são meio que senso comum. Se você tem baixa lucratividade ou dá prejuízo, seria interessante lucro real. Se você tem alta lucratividade, então tem uma empresa que está num ramo que é muito lucrativo, você obrigatoriamente não, é tendencioso você fazer a opção pelo lucro presumido. É claro que se ultrapassa os 78 milhões ou algumas atividades que são proibidas de serem lucro presumido, né, pela legislação, você vai ter que se enquadrar obrigatoriamente como lucro real. Aí, dentro do lucro real, como a gente já falou, eu tenho duas opções: por estimativa ou trimestral, tá? Que é onde é o nosso foco hoje nessa aula. Ficou claro? Tem uma mensagem aqui, deixa eu olhar. Ficou sim, professor. Eu acho que o senhor já tinha explicado isso para nós, não já? Já. Mas relembrar é viver. Chega, cadê? Aí hoje, basicamente, esse lucro real anual, pagamento mensal por estimativa, tá? E a possibilidade de utilizar esse artifício aqui. Quando eu falo artifício, não é coisa ilegal, tá? E daqui é previsto na legislação essa possibilidade, que é o balanço ou balancete de suspensão ou redução de RPJ e CSL. Ok? Algumas definições que a gente já falou em outros momentos. Lucro real anual, a PJ tributada com base no lucro real pode optar pelo pagamento mensal, certo? De RPJ e CSL, determinados sobre a base de cálculo estimada. Aí o exercício da opção impõe obrigatoriedade de apuração anual no lucro real. Optou, você obrigatoriamente vai ter que passar aquele ano sendo lucro real. Optei e eu quero, não, vi que não era legal, eu tenho que fazer, eu quero voltar para o presumido. Infelizmente não pode. Você vai ter que esperar o ano passar para poder fazer a alteração. É claro que tem algumas jogadas, certo? Que acabam forçando uma mudança. Que, assim,
não é bem visto, tá? Como seria? Inserir uma atividade que me obriga a ser lucro real, por exemplo. Inserir no contrato social da empresa. É uma possibilidade. Mas já é uma coisa, é um artifício, literalmente, que você utiliza quando você vê que realmente o negócio está feio. Certo? Mas não é muito bonito, não, tá? Aí a opção é manifestada com o pagamento do imposto referente ao mês de janeiro ou de início da atividade, caso a empresa esteja iniciando a atividade naquele ano. Ou de janeiro, caso às vezes você, vamos supor, você vai estar decidido que vai ser lucro real, mas o que faz com que a receita realmente vincule a tua empresa aquele regime é o pagamento do primeiro DARF, tá? Porque se ela é lucro real presumido, ela tem um DARF, um código de DARF, e se ela é lucro real anual ou lucro real estimativa, ela tem códigos diferentes. Aí, automaticamente, quando você emite o DARF e paga em um determinado código, você está sinalizando para a Receita que você fez a opção por determinada modalidade. Salvo, aí eu faço uma ressalva, em casos em que sua atividade ela seja obrigada a ser lucro real, tá? E caso você tenha ultrapassado no ano anterior aquele limite de tributação. Aí eu ainda coloca-se aqui, na falta de recolhimento ou no recolhimento a menor de RPJ e CSLL mensais estimados, será aplicada uma simplesinha multa, bem pequenininha, quase imperceptível, de 50% sobre o pagamento que deixar de ser feito. Por que isso? Aí você está, como a gente disse, você está postergando o pagamento do imposto. Professor, mas a Receita vai receber de toda forma. Vai, mas ela vai receber em um momento em que não era devido. Você utilizou de um artifício aí para postergar esse pagamento. Seja por questão financeira, seja por questão de erro propriamente, tá? Erro de apuração, erro profissional ou falta de informação que a empresa envia naquele determinado momento. Nada vai aliviar, vamos dizer assim, essa questão da multa, né? A PJ ela pode suspender ou reduzir o pagamento devido em cada mês, desde que demonstre através de balanços ou balancetes mensais que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso. Como essa história de balanço para suspender ou reduzir? Você vai desenvolvendo sua atividade, certo? E você vai pagando, vai fazendo os cálculos de estimativa mensal e vai pagando. Mas só que você chega, sei lá, no quarto mês e você vai lá e, de fato, você fecha o balancete no mês 4, vamos dizer assim, e observa que, com base no lucro, tá? Lucro lá da DRE, que você apurou, depois de ter feito adições e exclusões, você verifica que o que você pagou até aquele momento excedeu. Você era para ter pago, quando você fez o balancete e verificou, você era para ter pago 30 mil de imposto, até abril. Mas só que você já tinha pago 40, certo? Nos 3 primeiros meses. Você tem uma diferença aí que você pagou 10 mil a mais. Consequentemente, quando você tem essa informação, você tem esse balanço fechado no mês 4, você fala, olha, eu vou suspender. É claro que isso é enviado nas obrigações acessórias posteriormente para ficar bem esclarecido, tá? Informado para a Receita. Mas aí você já não paga, certo? E você vai fazendo esse acompanhamento. Porque normalmente
muitas empresas, ou até mesmo muitos profissionais, fogem da tributação pelo lucro real? Porque exige, primeiro, um acompanhamento muito maior, certo? Segundo, as obrigações acessórias que essas empresas são obrigadas a pagar, também, aliás, obrigadas a enviar, também é um pouco maior em relação aos outros dois regimes. Isso acaba afastando, tá? Isso acaba motivando as empresas a não fazerem essa opção quando possível. Tá? Aí uma outra observação, se você verificar, você fizer esse balanço para redução ou suspensão, vai ter que ser para os dois, tá? Tanto para IRPJ quanto para CSLL. Não é possível, do ponto de vista legal, você simplesmente suspender o pagamento de imposto de renda e você pagar CSLL. Ou você suspende os dois, ou reduz, né? Ou você não faz para nenhum. Não tem essa possibilidade. Aí o lucro real anual. Tranquilo até aqui, gente? Essa primeira parte é meio que um review, né? Aí o lucro real anual, estimativa mensal com base na receita. Aqui é a grande sacada. Lembra que lá atrás eu falei que o real anual era muito parecido com o lucro presumido em alguns aspectos? Por quê? Essa estimativa que eu vou fazer mensalmente, o pagamento, eu vou fazer com base na receita e não no lucro. Da mesma forma que foi feito lá no lucro presumido. Certo? Eu tenho a receita daqueles meses e vou automaticamente, por meio de percentuais, né, que a legislação apresenta, eu vou fazer calcular o lucro presumido daquele trimestre. Aqui a diferença é que é mensal, tá? É a grande diferença. Aí, primeiro ponto. Como é que eu acho... Deixa eu só voltar aqui. Como é que eu acho o lucro dessa atividade, né? Segundo o artigo 33 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1700, eu vou ter a receita bruta, caso as vendas ou faturamento, seja lá como o nome que se dê. Eu vou ter que abater devolução, vendas canceladas e descontos incondicionais. A partir desse momento, eu vou ter o lucro da atividade. Aliás, a base de cálculo para cálculo do lucro da atividade. Ou receita líquida, que até a gente já utilizou em alguns outros exemplos, a mesma coisa. A partir daqui, eu uso aquele mesmo percentual do lucro presumido. Certo? Percentual de presunção do lucro da atividade. Consequentemente, aqui eu vou ter o lucro da atividade, que posteriormente eu vou calcular aqui IRPJ e CSLL. Tá? Essa aula tá gravada, né, professor? Boa noite. Oi? Essa aula sua está sendo gravada? Tá. Obrigado. Agora que quando você falou que estava sendo gravado, agora eu dei um susto. Já fui olhar se estava ali o nome gravando. Tá. Graças a Deus eu estou gravando tudinho. Para não ter problema. Tranquilo, pessoal, até aqui? Aí vem novamente aquela tabela. Lembra que no lucro presumido a gente utilizou aquela tabela com os percentuais? Só que lá eu estava de forma resumida. Certo? Em outras palavras, tá? Serviço de transporte hospitalar
atividades de construção. E atividades imobiliárias, 8%. Certo? Revenda de combustível, 1,6%. Serviço de transporte e atividades desenvolvidas de banco comercial, banco de investimento, 16%. Certo? Prestação de serviço, em geral, 32%. Aí aqui a mesma observação, exceto os hospitalares, os serviços hospitalares. E outras prestações de serviço, né? Prestação de serviço relativa ao exercício de profissões, intermediação de negócio, e aí vai. Tem a lista aqui, né? 32%. CSLL, pessoas jurídicas em geral, 12%. Aí se ela é prestadora de serviço, certo? Algum desses serviços aqui que a empresa presta é 32%. Lembre que lá no IRPJ eu tenho mais alíquotas, tá? Na CSLL é basicamente 12,32. O que não está em um está no outro, certo? Aqui se junta muitas atividades que lá no imposto de renda estava separado. Aqui é simplesmente 12. E, normalmente, os serviços sempre tem um percentual maior, 32%. Ok? Aí, o percentual de presunção. No caso, aqui eu também já expliquei em outras aulas, no caso de atividades diversificadas, que é justamente o que está no nosso exercício lá. A empresa é prestadora de serviço, a empresa vende combustível e a empresa é comércio. Tá? Nesse caso aqui, será aplicado o percentual de presunção da atividade correspondente a cada uma delas. Se for 1,6 é 1,6, se for 12 é 12, se for 32 é 32. Tá? Não tem essa de unificar, só unifica depois. E a atividade imobiliária, a receita bruta é considerada um montante efetivamente... Oi? Eu não entendi essa parte que você falou aí agora, no caso da atividade diversificada. Pronto, vamos lá. A empresa, ela é um posto de gasolina, por exemplo. Ela vende combustível, certo? Sim. Se ela vende combustível, 1,6 em imposto de renda. Tá? É o percentual de presunção, no caso. Se ela, além disso, ela tem a conveniência. O que ela vende lá na conveniência é mercadoria. Tá? Já vai ser 8. Certo? E se ela presta serviço, a atividade, a receita que vem de prestação de serviço vai utilizar a alíquota de presunção de 32%. É isso que eu digo aqui quando atividades diversificadas, tá? Eu não vou pegar todas as três e utilizar o percentual de 12%, por exemplo. Não. Vou pegar cada uma e vou aplicar o seu devido percentual, respeitando a atividade, as atividades que a empresa desenvolve. Agora, se a empresa é só comércio, certo? Venda de mercadorias, vamos dizer assim, é um percentual único. Se a empresa é só prestadora de serviço, também é um percentual único. Tá? Essa é o que eu quis dizer aqui nesse item 1. Ok? Entendi. Ok. No caso da atividade imobiliária, é um pouquinho diferente. Tá? A atividade imobiliária, ela trabalha na perspectiva de caixa. Como assim? Vamos a um exemplo. Imagina uma construtora, que ela constrói aí um prédio de 30 andares. Cada apartamento desse ela vende, vamos colocar aí por 100 mil reais, chutando, tá? Dependendo da localização e dependendo do andar, ainda tá barato. Ela vende cada um a 100 mil reais. Você vai lá e fala, poxa, eu quero comprar esse apartamento.
tá? Aí você, normalmente as construtoras têm algumas que dá a possibilidade de financiamento pela própria construtora, que não vai sair barato, né? Porque o risco de não receber o valor desse apartamento do ponto de vista da construtora é muito alto. Você está fazendo ela está fazendo a venda direta para você, tá? Ou você vai lá e faz um financiamento no banco. Você lá divide aí em 35 anos e mete bronca, certo? Aí o banco, ele vai falar, beleza, financio para você. Você fica devendo para o banco. Mas o banco, ele vai estabelecer uma forma de pagamento para a construtora, tá? Que, dependendo do que for acordado, ela não vai repassar o dinheiro todo. Vamos supor, ela financiou um apartamento de 100 mil para você, ela não vai pegar os 100 mil, o banco não vai pegar os 100 mil e repassar para a construtora de uma vez só. Tem a possibilidade, normalmente o que acontece, até mesmo para não descapitalizar, né, o banco, ele divide em algumas vezes, tá? No caso do Minha Casa Minha Vida, não. Normalmente ele paga de uma vez só. O banco paga a construtora e você fica devendo ao banco, certo? Nesses dois casos, o que eu quero dizer? Imagina só, se ele vende no mês, essa construtora vende 20 apartamentos de 100 mil reais cada e não recebe R$1, tá? Se eu olhar do ponto de vista contábil, essa construtora ela vai ter que reconhecer a receita, certo? Da venda desses 20 apartamentos. Certo? Uma continha rápida dá um valor bem significativo. Agora, imagina a construtora pagar imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS sobre essa venda desses 20 apartamentos, sem ter recebido R$1. Imagina o desequilíbrio disso daí do ponto de vista financeiro. Tá? Se eu olhar do ponto de vista contábil, tá lá. Teve receita, consequentemente vai ter que ser calculado o imposto e pago, né? Respeitando os devidos prazos. Como é que a construtora vai pagar imposto sobre esses 20 apartamentos se ela não recebeu? É um grande dilema, né? Aí vem a legislação fiscal, que é outra coisa diferente de contabilidade, tá? A legislação fiscal vem e fala, olha, beleza, a gente reconhece que você não vai ter como pagar. Então, você só vai pagar imposto, seja PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição, sobre o que você efetivamente recebeu. Certo? Recebeu, leia-se, entrar dinheiro no banco ou receber dinheiro no caixa. O normal é banco, porque aí não vai envolver construtoras sérias e organizadas, elas não vão ter esse valor, não vão receber dinheiro em espécie, elas vão receber uma transferência bancária, um PIX, seja lá o que for, tá? Até mesmo por questão de segurança. Então, o que efetivamente, é o que eu digo aqui nesse artigo 38, a receita bruta é considerada um montante efetivamente recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas. Se eu não recebi, se eu vendi muito naquele mês, mas não recebi nada, consequentemente, não há o que se falar, pelo menos do ponto de vista dessa receita, né? Receita com essa venda desses apartamentos, loteamentos, seja lá o que for, não há o que se falar de imposto. Ah, professor, isso é errado. E aquelas empresas que vendem a prazo, como essas empresas comerciais, e dividem 10 vezes. O consumidor divide em 10 vezes e a empresa só vai pagar 30 dias. Aliás, o consumidor só vai pagar 30 dias depois. Tudo bem, é uma questão a se falar, né? Mas o volume que tem, no caso da construção civil, o volume desse tipo de acontecimento, de venda sem a devida o recebimento, é infinitamente maior. Certo? Dependendo da construtora, ela vende um apartamento de 1 milhão, por exemplo,
Vai ter empresa de comercial que não vende 1 milhão no mês. Entendeu? E quebra. Dessa forma, fica a construtora ela teria uma necessidade de capital de giro muito grande. Se ela tivesse que arcar com esses impostos no momento da venda, sem considerar o recebimento. Tá? Aí os percentuais também serão aplicados sobre a receita financeira, quando decorre da comercialização de imóveis, e apuradas por meio de índices ou coeficientes previstos em contrato. Por exemplo, eu financiei, mas vai ter um percentual ali de juros naquela parcela. Tá? Ou eu paguei, aliás, no caso, o percentual de juros decorrente da atualização, na questão da contábil para receita, para atividade imobiliária, é uma receita financeira? É. Entretanto, não é uma receita financeira, como a gente falou anteriormente, de aplicação financeira. Porque se fosse uma receita de aplicação financeira, simplesmente a empresa teria que pagar aí 15% sobre essa receita. 15% de imposto de renda e 9% de contribuição. E o imposto de renda com possibilidade adicional de mais de 10%. No caso dessa receita financeira que eu falo aqui nesse último parágrafo, ela, na atividade imobiliária, ela vai fazer parte daquela receita que eu vou aplicar a presunção, tá? O percentual de presunção. Então, tem essa outra diferença, tá? Tem que ter muita atenção em relação a isso, para não classificar da forma errada e a empresa acabar pagando mais. Ou seja, em vez de ela pagar um percentual menor, se valendo do percentual de presunção, que ela pagar simplesmente o valor, os 15% direto, né? Aí, para fins de imposto de renda, podem aplicar o percentual de 16%, no caso da atividade imobiliária, né? Aliás, imobiliária não, no caso de serviços hospitalares, tá? Se a gente olhar naquela tabela que a gente acabou de passar, tem a possibilidade, se for serviços hospitalares até 120 mil ano, a empresa ela pode fazer essa tributação com base no percentual de 16% para imposto de renda, tá? E quando ela é exclusivamente prestadora de serviço. O que normalmente acontece, tá? Como é que eu sei se a empresa vai ter 120 mil de receita durante o ano ou não? É muito difícil. Claro que aí precisa de uma projeção, tá? Uma projeção do ponto de vista administrativo, gerencial, para ter essa noção se realmente essa empresa vai ultrapassar os 120 mil ou não. O que acontece aqui? Normalmente as empresas aliás, prestadora de serviços, né? Elas acabam ultrapassando. Então, elas vão migrar diretamente. É melhor ela utilizar os 32% do que calcular com 16% e depois ter que pagar o retroativo, como a gente coloca aqui. Ultrapassando esse limite, a empresa ficará sujeita a 32%, com efeitos retroativos, que aqui é o que dói no bolso. Ou seja, o que ficou para trás, você vai ter que pagar a diferença e, no caso aqui, sem acréscimo de mora, tá? Mas é aquela coisa, é uma insegurança e normalmente as empresas mais organizadas e que têm uma previsão que sabe que vai ultrapassar esses 120, elas vão já direto automaticamente e utilizam um percentual de 32%. Aí a gente continuando, né, na figura anterior a gente fez até aqui, né, lucro da atividade. Aí continuando, acréscimos à base de cálculo, ganho de capital, demais receitas, rendimentos e resultados positivos.
Aqui, leia-se, aqui normalmente, para a gente ter uma noção, são receitas que não fazem parte da, vou colocar aqui, não, atividade da empresa. Da mesma forma que do lucro presumido, tá? Por que vai estar aqui embaixo, professor? Porque aqui eu já vou calcular direto sobre essas receitas 15 de R, com possibilidade de adicional, dependendo daquela regrinha lá dos 20 mil de lucro por mês, 60 mil no trimestre. No caso aqui da estimativa mensal, vai ser 20 mil um mês, que na maioria das empresas ultrapassa e que, consequentemente, se paga esse adicional de 10%. E 9% de CSLL. Aqui, só reforçando, não existe a figura do adicional, tá? Lucro real anual. Aí, acréscimos, né? As receitas financeiras decorrentes de variação monetária, dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte em função da taxa de câmbio, serão considerados para efeito da determinação de base de cálculo quando da liquidação da respectiva operação. Se eu tenho uma determinada aplicação financeira, certo? E eu sei que ela vai render, tá? Ela já tem um percentual, um valor de receita financeira lá acumulado, mas eu só vou tributar essa receita financeira quando eu efetivamente fizer o resgate, tá? Quando eu fizer o resgate, que apurar a diferença, né, o que foi de receita financeira naquela operação, é que eu vou calcular os percentuais de imposto de renda e contribuição, tá? Aí não integram as bases de cálculo. Receita proveniente de atividade incentivada, na proporção de benefício ou isenção ou redução de tributo, certo? Recuperação de créditos que não representam ingressos de nova receita. Ou seja, eu tive uma recuperação de crédito via judicial, que a empresa estava dando como perdida, mas mesmo assim, judicialmente, eu fui lá e consegui recuperar, consegui receber dessa pessoa que estava me devendo, né? Desse devedor. Ela é uma receita, entretanto, ela não representa novo ingresso, porque ela já foi utilizada lá atrás, tá? E a reversão de saldo de provisões, no caso, com exceção de provisões dedutíveis para fins de imposto de renda. Os lucros e dividendos decorrentes de participações societárias não avaliadas pelo método da equivalência patrimonial em empresas domiciliadas no Brasil. Lucros e dividendos ainda não é tributado. Por que eu digo ainda, né? Tá? Você tem uma discussão, né, já faz muito tempo, e agora, nos últimos meses, foi reacesa essa discussão, né, de tributação de dividendos. Que tem uma parte que fala que deve ser tributado, e a outra parte, a grande maioria, né, normalmente quem recebe esses dividendos, o principal argumento não pode ser tributado novamente. Porque se a empresa distribui um percentual do lucro dela por meio de dividendos, não é justo que eu, que estou recebendo, seja tributado mais 15%, por exemplo, de imposto de renda. Porque esse dinheiro já foi tributado pela empresa, a empresa já não pagou imposto de renda e contribuição sobre esse valor, então por que eu tenho que ser tributado novamente? Aí tem a questão a alegação é bitributação. Tá? Aí a continuação, não integram as bases de cálculo dos lucros e rendimentos, ganho decorrente de participação societária de empresas domiciliadas no exterior. Aquela lá era no Brasil. Tá? As parcelas referentes a ajuste de preço de transferência, que já é um pouco mais avançado, e a contrapartida de
aumento do valor do investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial. O que é isso? Quando o investimento varia, vocês já estudaram isso, certeza. Se ele for avaliado pela equivalência patrimonial, se o PL da investida varia, consequentemente, o saldo do investimento na investidora vai variar. Seja por lucro, seja por qual motivo for. A consequência disso, contabilmente, eu tenho que reconhecer. Reconhecer o quê? Uma receita com equivalência patrimonial, certo? E essa receita, ela não é tributada para fins de imposto de renda, certo? E o ganho proveniente de compra vantajosa, no caso de aquisição de participações societárias também, compra vantajosa, leia-se ágio, né? Há uma possibilidade de ágio. Né? Este ganho não integrará as bases de cálculo estimadas no mês em que houver a alienação ou baixa do investimento. Aí eu continuo a lista, né? As receitas de subvenção de investimentos e relativas a prêmios de emissão de debênture, aqui já está mais para o contexto de empresas de capital aberto. O que seria subvenção, né? Subvenção nada mais é, grosseiramente falando, é um desconto, vamos dizer assim, bem grosseiramente falando, é um desconto em que o governo, né, ou seja estadual, federal ou municipal, ele dá para o imposto de determinado grupo de empresas ou determinada atividade, depende da lei que criou, né? Ele dá um desconto nesse imposto, mas ele deixa algumas contraprestações obrigatórias para esse segmento, certo? Ele não pode distribuir essa subvenção, distribuir no formato de dividendos, ou seja, ele está pegando o dinheiro dos cofres públicos, né, e distribuindo para os sócios. Ele não pode. Ele tem que utilizar, dependendo do programa, né, de subvenção, a maioria ele gira em torno de você ter que reinvestir esses valores na atividade da empresa, certo? Seja melhorias, seja lá o que for. Vai estar especificado na lei de subvenção. Tá? Juros sobre capital próprio, certo? Também não vai integrar. Rendimentos ganhos líquidos de aplicação financeira de renda fixa ou variável que não integrem a base de cálculo estimativa, mas que integram a CSLL. Aí, o ganho decorrente de avaliação de ativos e passivos a valor justo, certo? E a receita decorrente de avaliação patrimonial. Aí vamos lá para a apuração, né, dessa brincadeira. Eu cheguei na base de cálculo, nos dois últimos quadros, eu cheguei nesse valor da base de cálculo, receita, deduções da receita, né? Base, aí eu vou ter outras adições, né, que possa ter. Aliás, eu vou ter o percentual, vou calcular o lucro presumido, inicialmente. Vou chegar no lucro presumido, no lucro real estimado. A gente tem que trocar o termo, né? Faço as adições caso eu tenha algum outro tipo de receita. Agora eu chego na fase de calcular o imposto. No caso aqui, aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, que vai resultar no imposto. Aí aqui eu reforço novamente aquela regrinha de ouro. 20 mil no mês. O lucro que exceder 20 mil no mês, ou seja, 240 mil no ano, certo? Se eu multiplicar isso aí por 12, eu vou ter um adicional. Ou seja, se eu tenho uma base lá, se eu tive uma base estimada mensal aqui de 65, tá? Calculei os 15%, vou ter um imposto. Se eu tenho 65 na base aqui
e eu falo para vocês que no mês o limite é 20, qual vai ser a base do adicional? 45, tá? Lembre-se, não confundir com aqueles 60 mil no trimestre, que eu estou calculando mensalmente. Então, mensalmente é 20, tá? Eu vou ter uma base de 45 e vou calcular os 10% de adicional de imposto de renda, que vai dar aí R$ 4.500 de adicional. Ok? Aí eu vou ter algumas outras possibilidades, né, de redução, que são o imposto mais o adicional. Eu vou ter o imposto de renda apurado com base na estimativa mensal. Se a empresa está envolvida em algum desses benefícios aqui listados, despesa com custeio de alimentação do trabalhador, doações, aí tem que ter essa doação bem registrada e bem regulamentada do ponto de vista da instrução normativa, tá? Obedecer. Patrocínio também tem que obedecer os limites do que previstos no programa de patrocínio, e se tem que estar de acordo com as regras que são colocadas na legislação do imposto de renda. Vale Cultura, se existir. Funcines, que é a Fundação de Cinema, caso você faça algum tipo de doação, né, para essa fundação, para incentivar o cinema nacional. E remuneração paga no período de prorrogação de licença maternidade, caso venha a empresa faça algum tipo de remuneração, tá? Dessa trabalhadora, no caso. Eu vou ter um imposto de renda devido, certo? Após esse imposto de renda devido, se existiu no mês, tá, algum imposto de renda retido na fonte, eu vou fazer o abatimento. Observa que aqui é sempre menos, ó. Tá? Menos, menos, menos. Aqui também. E o resultado vai ser imposto de renda a pagar. Tá? Caso, é claro, existe a possibilidade também de imposto de renda a recuperar. Ou zerado, coisa do tipo. Aliás, não é nem a recuperar. No caso aqui, significa que você não deveria pagar apenas, tá? Mas eu diria que é bem mais difícil. Se eu falar essa sequência aqui, tá? Eu estou falando em relação ao imposto de renda. A CSLL, ela ainda vai ter essa diferençazinha aqui, tá? Certo? Aliás, desculpa. A CSLL não vai ter essa sequência aqui. Voltando, só para corrigir. Ela não vai ter essa sequência aqui que o imposto de renda tem. A CSLL, ela vai ser só simplesmente... Deixa eu chegar no slide. A CSLL vai ser simplesmente base de cálculo estimada, mensal, que eu calculei lá com base nos percentuais. Oh, meu Deus. Eu vou utilizar a alíquota, certo? No caso aqui da CSLL com 9%. Vou ter a CSLL devida e, consequentemente, se existiu alguma retenção de contribuição social sobre o lucro líquido no mês, eu vou fazer a dedução. E, final, CSLL a pagar. Todas essas deduções aqui são apenas para fins de imposto de renda, tá? Próximo ponto, né? A PJ poderá deduzir o IRPJ e CSL pagos ou retidos na fonte, sem problema nenhum.
Aí não poderá ser deduzido do IR devido o IR retido na fonte sobre aplicações financeiras, tá? De renda fixa ou variável, ou IR pago sobre os ganhos líquidos. Por quê? Existem tipos de receita. Isso a gente vê bem claro quando a gente vai fazer a declaração de imposto de renda, tá? Pessoa física. Na declaração de imposto de renda de pessoa física, sempre vai ter aquela receita tributada, a não tributada, a receita tributada exclusivamente na fonte. Rendimentos ganhos tributados exclusivamente na fonte. Por quê? Porque eu não posso fazer aproveitar essa retenção? Tendo em vista que o senhor falou lá atrás que eu poderia fazer o aproveitamento das retenções de imposto de renda e de contribuição. Porque a receita financeira e os ganhos de capital, eles têm uma tributação específica e eles encerram em si mesmo. Como assim? Eu tive aquela receita, cálculo, no caso aqui da aplicação financeira, quando você recebe o dinheiro do banco, do resgate dessa aplicação, o banco já faz o desconto. Tá? Ele já entrega para você o valor líquido e já automaticamente retém o imposto de renda e ele informa para a Receita Federal, através de obrigação acessória própria, o quanto ele reteve. Ou seja, reteve e acabou a cadeia de tributação ali. Não tem a possibilidade de recuperar. Tá? Ok? No caso aqui do ganhos líquidos, da mesma forma. Você vende um determinado imóvel, vai pagar, você empresa, né, vai pagar um imposto sobre o ganho que você teve, o ganho de capital. O imóvel era 100, você vendeu por 200. Você vai pagar imposto de renda sobre os 100 mil que você teve de ganho, tá? Não sobre os 200. Aí, deduções do IR. É vedado a dedução de valores de benefícios de dedução do imposto do adicional. Como assim? As deduções que vão ser sobre o imposto de renda naquele percentual lá de 15%. Tá? Não vai ter a parte de adicional de 10% não vai ter nenhuma dedução. E a parcela excedente em cada mês dos incentivos poderá ser utilizada nos meses subsequentes, tá? O que eu tive, se chegou a um ponto de ficar de zerar o imposto de renda, ou se eu tive incentivos fiscais acima do normal naquele mês, né? Acima do permitido, eu posso utilizar no mês seguinte, sem problema nenhum, até utilizar todo o direito de dedução que eu tenho. Eu conto empresa, né? Isso daqui, até agora, a gente viu a rotina de lucro real anual por estimativa, tá? No caso, agora a gente vai entrar, aliás, por estimativa mensal. Agora a gente vai falar sobre a suspensão ou redução do pagamento, certo? Desse pagamento mensal por estimativa. Como assim? A PJ poderá suspender ou reduzir o pagamento de imposto de renda no mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago, é o que eu disse anteriormente. Eu era para ter pago até abril 30 mil de imposto, mas só que até março eu já tinha pago 40. Em abril eu fiz o balanço, né, da empresa, bonitinho, e verifiquei isso. Consequentemente, eu vou suspender o pagamento. Aí o que essa regra que a gente colocou é condicionante, tá? Eu tenho que ter essa condição atendida para eu poder chegar e falar, não, esse mês eu não vou pagar, certo? Eu suspendi o pagamento porque eu já paguei a maior. Ou da mesma forma,
eu calculei por estimativa, achei um valor, mas só que eu fiz o balanço de suspensão e eu vi, vamos supor, por estimativa era para pagar 10. Mas eu fiz o balanço de suspensão ou redução e verifiquei que eu só precisava pagar 4. Ou seja, eu vou pagar os 10 mil ou vou pagar os 4 mil? Vou pagar os 4 com base no balanço de suspensão. Tá? Mas eu tenho que ter isso daí muito bem documentado e, posteriormente, ter isso declarado para a Receita Federal para ela comprovar que você fez da forma correta, tá? Se não tiver claro, ou se você não prestar essa informação, você vai provavelmente ser fiscalizado e a Receita vai fazer os cálculos dela para conferir, né? Se realmente os pagamentos que você fez durante o período estão corretos ou não. Algumas definições importantes. Primeiro, período em curso é aquele compreendido entre janeiro, 1º de janeiro, ou dia de início da atividade, e o último dia do mês a que se refere o balanço de suspensão. Tá? Ou seja, por exemplo, isso aqui, a minha empresa já é antiga. Ou seja, eu vou fazer um balanço de suspensão agora, no final, vamos supor, no final de junho. O período desse balanço de suspensão é de 1º de janeiro de 2021 até 30/6 de 2021. Esse é o período do meu balanço, é o período em curso, tá? Só uma questão de entendimento. Aí é aquela coisa, professor, mas a minha empresa, ela não é antiga, que é a outra possibilidade. Ela abriu em fevereiro. Ela abriu dia 1º de fevereiro, tá? Qual o período de início da atividade? 1º de fevereiro. Aí eu quero fazer um balanço de suspensão agora, dia 30/6. Qual vai ser o período em curso nesse caso? 1º de fevereiro até 30 de junho. Tá? Ah, professor, mas janeiro, como é que fica? De janeiro a minha empresa não existia. Então eu não posso falar que é de janeiro a junho. Tá? É esse conceitozinho que vocês têm que entender para quando aparecer esse termo, vocês não ficarem sem entender o que danado é isso, né? Imposto de renda devido no período em curso. O que é? O resultado da aplicação da alíquota do imposto sobre o lucro real, acrescido do adicional e diminuído, quando for um caso, de incentivos fiscais e de deduções e de isenção ou redução. Tá? É aquela historinha que eu estava falando. O imposto devido no período de janeiro a junho, era 10 mil. Certo? Mas só que até abril ou até maio, eu já tinha pago 12, por exemplo. Ou seja, eu paguei 2 mil reais a mais. 2 mil reais do que eu deveria ter pago. Certo? O imposto devido no período de janeiro a junho era só 10. O mesmo ideia é válido para a CSLL, tá? Mesma ideia do imposto de renda da CSLL. E o balanço de suspensão, balanço ou balancete mensal? A demonstração, tá? No caso do balanço. O balancete nem tanto, é mais é uma demonstração, eu não diria que é uma demonstração, é mais um relatório, vamos dizer assim, de apuração do lucro real no período em curso, levantado com observância das leis comerciais e fiscais, certo? E informado no LALU da escrituração contábil fiscal, da SF. A SF é a declaração que vai apontar para a Receita Federal como eu estou calculando o imposto de renda e a contribuição dessa minha empresa, no caso, lucro real. Certo? Aí o balancete de suspensão, né? Mensal, suspensão ou redução. No caso, janeiro a junho, só
eu tenho aqui o conceito de período em curso, né? Se eu faço um balanço, se eu tive o mês de janeiro e decido, não, eu vou ver aqui em 31 de janeiro como estaria a meu pagamento de imposto de renda e contribuição. O período em curso vai ser de 1º de janeiro a 31 de janeiro. Se eu considerar maio, fizer um balancete de suspensão em maio, então meu período em curso será os 5 primeiros meses. Agosto, da mesma forma, os 8 primeiros. E aqui, dezembro, se eu cometi a loucura, vamos dizer assim, de simplesmente só fazer o balanço final lá em 31 de dezembro, e deixei o ano todinho eu pagando por estimativa mensal, né? Com base naqueles percentuais de lucro presumido. Pode acontecer isso, professor? Pode. Aí aquela coisa, quando chegar aqui em 31 do 12, você pode constatar que você pagou imposto a mais. Tá? Ou seja, você deixou de ter dinheiro para investir na atividade da tua empresa e simplesmente passou para o fisco sem a necessidade. Ah, professor, mas eu paguei a maior. O que acontece? Né? Alguém deve estar se perguntando. E agora? Você vai contabilizar isso daí na tua contabilidade como imposto pago a maior e você vai se recuperar desse imposto no caso aqui do ano seguinte. Não está tudo perdido? Não. Mas você concorda que, do ponto de vista administrativo, se você paga 30 mil reais de imposto a mais, são 30 mil reais que você deixa de comprar, deixa de investir, deixa de comprar mercadoria para fazer girar na sua atividade, né, na sua empresa. Então, você não perde os 30 mil para o governo, mas você deixa de ganhar mais com esses 30 mil se ele estivesse no bolso. Essa é a grande jogada. E aí só recupera esse valor no final do exercício, né? Oi? A gente só recupera esse valor no final do exercício. Não necessariamente. Eu falei aqui no final do exercício, quando eu falei aqui 31 do 12, eu constatei aqui, tá? Aí, no início do ano seguinte, eu já vi que eu perdi 30 mil reais, né? Não perdi, eu deixei de ter esses 30 mil no bolso para a minha atividade, né? Aí eu vou começar a fazer o acompanhamento mais de perto. O primeiro mês, o mês de janeiro do ano seguinte, eu deveria ter pago quanto? 3 mil de imposto. Eu já vou fazer um balanço de suspensão no dia 31 de janeiro. Porque aí eu vou informar para o governo federal e vou falar, olha, eu não vou pagar o de janeiro porque eu já tenho o saldo anterior. Eu vou fazer a compensação. Mas só que isso daí é um ano depois, né? Assim, se você levar do ponto de vista do dinheiro no tempo, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de gestão financeira, você perdeu. Do ponto de vista tributário, o que eu vou dizer é tipo, não, você não perdeu, você pagou a maior, você vai se compensar. Certo? Só depende de com que olhar você está olhando para essa. Aliás, com o olhar que você está dando para esse problema. Tá? Não sei se ficou claro alguém falou aí. Tranquilo até aqui? Confesso que tá tranquilo ainda. Só mais quando parecer dúvidas, eu falo alguma coisa aqui. Ok. Deise está falando aqui que está um pouco confuso. O que, Deise? Pode falar. Se tiver um microfone aí, estiver funcionando, pode falar. De boa. Tô cansada, professor. Repete de novo para mim lá no slide anterior, por favor. Tá. Vamos lá. A questão de dezembro ou desde o início? De dezembro já inclui tudo já. Pronto, vamos lá.
que aconteceu? Essa empresa, ela não é muito organizada, certo? Essa é a ideia. Ela foi mensalmente pagando imposto, tá bonitinho. Eu não falei que tem esse artifício aqui, artifício legal, tá? Essa possibilidade do balanço de suspensão ou redução, mas só que ela não fez em nenhum momento durante o ano. Ela só foi fazer aqui em 31/12 para fechar o ano, tá? Quando chegou em 31/12, ela viu, aqui eu vou colocar valores, ela durante o ano, tá? Ela deveria ter pago 30 mil de imposto de renda. Quando eu falo muito só de imposto de renda, mas a ideia é a mesma para a contribuição social, tá? Ela deveria pagar 30 mil. Mas só que efetivamente, durante o ano, foi pago 50. Diferença. Uai. Travou tudo agora. Diferença nessa brincadeirinha aí. Gente. Deu uma diferença de 20k, 20 mil. Tá? Eu, empresa, paguei a mais. Aí o que eu estava expondo? Se a gente vamos olhar agora do ponto de vista financeiro, o que eu poderia, quanto proprietário dessa empresa, fazer com 20 mil reais no bolso, certo? Que seria o imposto que eu paguei a mais durante o ano. Poder fazer muita coisa, certo? Comprar mais mercadoria, expandir alguma coisa, enfim. Principalmente vamos pensar do ponto de vista de comprar mercadoria. Eu poderia girar quantas vezes o meu estoque? Ou quanto eu poderia comprar de mercadoria com esses 20 mil que me geraria lucro? Me geraria receita e, consequentemente, lucro. Certo? Aí fica o pensamento, né? Do ponto de vista fiscal, agora, tá? Do ponto de vista fiscal, eu, contribuinte, paguei 20 mil a mais. Professor, eu, quanto empresa, eu vou perder esses 20 mil? Não. Tá? Do ponto de vista fiscal, você vai utilizar esses 20 mil reais para bater o imposto, os impostos, né, no caso, no ano seguinte. Do ponto de vista fiscal, beleza. Eu não vou perder. Mas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de gestão, eu vou perder, porque esses 20 mil eu poderia girar a minha atividade e ganhar mais. Essa é a lógica. Certo? Principalmente para comércio é aquela coisa, é girar, é fazer vender, é comprar produtos interessantes para pessoas comprarem, aliás, para revender, as pessoas comprarem e, consequentemente, aumentar meu lucro. Certo? Essa é a ideia. Essa era a grande observação que eu queria colocar. Esse balanço de suspensão ele pode ser feito a qualquer mês. Tá? Aliás, a qualquer mês não, em qualquer mês. Não precisa ser com 6 meses, não precisa ser com 3, não, pode ser mensalmente. Pode. Entretanto, para essa finalidade, eu tenho que ter uma contabilidade bem estruturada para poder acompanhar de fato. Oi. Aqui no caso, esses 20 mil, ele só vai ser abatido no próximo mês de dezembro, no caso, já está um ano que eu posso abater dos meus impostos, é isso? Não. Aliás, pode e não pode. Mas você concorda que quando você descobre que você pagou 20 mil reais, você vai ficar... Pagou 20 mil reais a mais, você vai ficar... Desculpa a expressão, vai ficar puta de raiva e vai querer compensar o mais rápido possível? Essa é a lógica, né? Pelo menos eu não ficaria nada feliz descobrindo que eu perdi 20 mil do meu bolso assim,
e não posso mexer. Janeiro do ano seguinte, essa empresa vai criar vergonha na cara, desculpa a expressão, e vai fazer o devido acompanhamento. Mês a mês, ou de 2 em 2 meses, ela vai fazer um balanço de suspensão e vai confrontar. Olha, vamos supor, nos 2 primeiros meses do ano seguinte, essa empresa deveria pagar 5 mil de imposto de renda. Aí ela vai falar, não vou pagar esses 5 mil porque eu já paguei 20 antecipado do ano passado. Certo? Eu simplesmente vai aqui e entra na tecla da suspensão. Eu simplesmente suspendo o pagamento de imposto nesses 2 meses, janeiro e fevereiro. Já compenso 5. Tenho 15 ainda. E assim vai. Eu vou fazendo o acompanhamento até zerar. Tá? Ou, no máximo, reduzir, né? Vamos supor, chega um ponto que vamos supor, janeiro e fevereiro eu reduzi 5. Aí, março e abril. Aí, quando chegou abril, eu fiz outro balancete de suspensão. Até abril, eu era para ter pago, vamos supor, 25 mil. Tá? 25 mil, mas eu não paguei no ano passado 20 mil a mais? Paguei. Beleza. Dos 25, eu só vou pagar 20. Aliás, desculpa, dos 25, eu só vou pagar 5. Porque 20 eu vou me compensar, que eu já paguei ano anterior, e eu vou reduzir o meu pagamento de imposto para 5 mil reais. Essa é a lógica, certo? É uma questão de acompanhamento. Vamos supor, você pegou, vamos trazer para um exemplo mais próximo. Cartão de crédito. Sobrou uma grana e você falou, não, meu cartão de crédito eu usei muito, eu vou logo... É um exemplo bem sonhador, tá? Mas acontece. Eu vou pagar antecipados R$1.000 da minha fatura do mês que vem. Você vai ter um crédito aí, né? Vamos supor que a sua fatura do mês seguinte ia dar 1.500. Mas você já pagou 1.000. Agora você vai pagar só 500. Essa mesma lógica do cartão a gente leva para a parte tributária. É claro que na parte tributária, quando eu vou mandar as obrigações acessórias, eu vou discriminar isso aí tudinho, todas essas informações, o porquê eu estou pagando a menos, onde foi que eu paguei a mais, para o fisco, né? Para a Receita Federal fazer o cruzamento. E constatar realmente, a pessoa está pagando só 5 porque realmente era o devido. Certo? Não sei se ficou claro, Eva. Ficou sim, professor, agora ficou. Os demais, tranquilo? A outra menina que perguntou, a Daisy, falou que estava cansada e pediu para repetir. Melhorou? Tá tranquilo sim, professor. Perfeito. Aí aqui é falando, né? Tem-se a suspensão do pagamento de imposto de renda e CSLL de cada mês devido por estimativa quando a PJ demonstra por meio de balanço ou balancete que o IRPJ e CSL devido calculado com base no lucro real em curso é igual ou inferior ao valor acumulado de imposto de renda e CSLL mensal devido até o mês anterior ao do balanço de suspensão ou redução. Certo? Aí ocorre a apuração de prejuízo fiscal com base de cálculo negativa de CSLL, a PJ, aliás, ocorrendo a apuração de prejuízo fiscal com ou base negativa de CSLL, a PJ estará dispensada de pagamento. Ou seja, é aquele que a gente estava comentando nesse gráficozinho aqui, que eu estou só colocando em texto o que a gente falou. Certo?
Aí um exemplo de suspensão, né? Imposto devido, IRPJ devido por estimativa de junho, 50 mil. Imposto devido acumuladamente de maio a junho, 100 mil. Ok? IRPJ com base no balanço ou balancete de suspensão levantado em junho, 90. Aí, neste caso, a PJ poderá suspender o pagamento do IR por estimativa do mês de junho de 50 mil reais. Tá ok? Ou seja, poderá não pagá-lo, uma vez que demonstrou que o valor de IR devido acumulado dos meses anteriores, 100 mil, é superior ao levantado, devido ao... é superior àquele devido, é superior àquele que efetivamente seria devido com base no lucro real do período em curso, 90 mil. Certo? Ou seja, ele ia pagar em junho 50. Certo? Mas ele vai e fala, olha, eu calculei aqui até maio, já foi devido 100. E RPJ, com base no balancete, levantado em junho, eu só deveria pagar 90. Até junho eu só deveria pagar 90. Ou seja, a minha estimativa lá deu 50 mil para pagar, mas com base no balanço de janeiro a junho, certo? Eu paguei de janeiro a junho, eu só deveria pagar 90. Como é que eu vou pagar 50 só no mês se eu só deveria pagar 90 em 6 meses? Automaticamente eu diminuo o pagamento, certo? Essa é a ideia. Redução. Tem-se a redução do pagamento mensal devido por estimativa quando a PJ demonstra por meio do balanço ou balancete que o IRPJ e CSL devido, calculado com base no lucro real do período em curso, é maior que o valor acumulado devido até o mês anterior ao balanço ou balancete de suspensão, mas que, no entanto, o excedente verificado é inferior ao mensal devido por estimativa, de modo que o valor pago é reduzido ao montante correspondente a tal excedente. Por exemplo, aqui, IR devido por estimativa 50 até junho, né? Aliás, IR devido por estimativa no mês de junho 50, IR mensal devido acumulado de janeiro a maio 100, IRPJ com base no balanço ou balancete levantado em junho 110. O que acontece aqui? Neste caso, a PJ reduzirá o pagamento de IR no mês de junho de 50 para 10. Por quê? Aqui já está 100, certo? Até maio. Entretanto, até junho eu só deveria pagar 110 no total, de janeiro a junho. Se eu já paguei 100, por que eu vou pagar mais 50 em junho? Certo? Lembrando que esse valor de 50 mil em junho é com base lá naqueles percentuais que a gente falou lá atrás, percentual da atividade e toda aquela sequência de cálculos que a gente mostrou. Tá? Isso acontece. Ou seja, aqui eu reduzi drasticamente. Aqui eu evito de simplesmente, com essa pequeno balancete, né? Eu deixo de recolher a mais simplesmente 40 mil reais. Esses 40 mil reais eu vou fazer qualquer outra coisa na empresa. Certo?
Essa é a ideia. É tipo, é você ir analisando o que realmente você deveria pagar e ver se realmente o que você já pagou tá de acordo. Essa é a ideia. Aí, para usufruir da suspensão, né, ou redução, a PJ deverá elaborar para cada mês o respectivo balanço. Cada mês aqui que eu digo que ela deseje fazer essa suspensão ou redução. A demonstração do lucro real e a demonstração de resultado ajustado, relativos aos períodos abrangidos pelos balanços ou balancetes, serão informados no LALU, que vai dentro da SF. Okay? Cada balanço ou balancete deverá ser determinado um novo lucro real e um novo resultado ajustado, devendo ser desconsiderado aqueles apurados em meses. Eu vou informar lá na demonstração, aliás, na declaração, que é suspensão ou não, e fazer e mostrar por que eu estou reduzindo ou suspendendo. Na apuração do lucro real e do resultado no período em curso, deverão ser realizadas todas as adições e exclusões, certo? Permitidas pela IR e CSL, aos quais constarão na parte A do ELALU e do LAX e do ELAX, não concebendo nenhum registro na parte B. Ok, gente? Ou não? Por enquanto, Ok, professor? Acho que vai ficar melhor quando a gente ver, talvez, exemplo. Vamos lá. Lucro real do período, né? Apuração. Que aqui é suspensão ou redução do pagamento. Aquele cálculo normal, né? Lucro real do período. Aqui eu estou fazendo sobre o lucro, tá? Aqui eu não estou falando sobre aquele lucro que eu encontrei com base naqueles percentuais. Aqui é lucro mesmo, DRE, tá? Já ajustado. 15% eu vou ter um imposto, né? E lucro real do período em curso, eu vou ter X, no caso, o valor, né? No caso adicional, seria 20 mil por mês. Esses 20 mil, para eu poder determinar se tem adicional ou não, vamos supor, se eu estou fazendo o balanço de suspensão no mês 6, então seria 6 vezes 20 mil, tá? 120 mil até o mês 6, 240 no ano total. Eu vou ter a base do adicional, okay, que vai ser o valor menos o montante aqui de 20 mil vezes a quantidade de meses. Eu vou ter a base e, consequentemente, eu vou calcular os 15% e vou encontrar o adicional do imposto de renda. Aí, a apuração, eu vou observar aqui eu já calculei anteriormente o imposto adicional, menos os incentivos, aqueles incentivos que a gente falou lá atrás, igual ao IRPJ devido do período em curso. Aí eu vou fazer essas subtrações aqui. IRPJ devido por estimativa em meses anteriores. Quanto é que foi calculado por estimativa até nos meses anteriores, esse balanço? E o valor, o IRPJ pago ou retido sobre as receitas auferidas no mês. Tá? Primeiro ponto aqui, eu pego o que foi pago nos meses anteriores, vou subtrair do que deveria ser pago no período. A retenção de imposto na fonte no mês, porque nos meses anteriores já foi feita essa redução, então não vou duplicar os valores. O outro ponto, IRPJ pago ou retido na fonte sobre as receitas auferidas em meses anteriores, que não tenham sido deduzidos, caso aconteça, né? E eu vou ter o final aqui, o imposto a pagar, de IRPJ. Certo? O mesmo acontece pela CSLL. Lembrando que a CSLL não vai ter aquelas deduções de incentivos fiscais, tá? Vai ser o resultado ajustado do período
vezes a alíquota de 9%, eu vou ter um imposto CSLL devida no período em curso. Aí eu vou fazer aquelas mesmas deduções. CSLL devida por estimativa em meses anteriores do ano calendário. A CSLL retido no mês. E a CSL retida sobre as receitas auferidas em meses anteriores que não tenham sido deduzidas. Vou ter o final CSLL a pagar. Ok? Aí o lucro real anual. Tá? Apuração anual do IRPJ. A apuração do lucro real e do resultado ajustados anuais. A PJ, com base no lucro real, optar pelo regime mensal por estimativa de IRPJ. E CSLL deverá apurar o lucro real e resultado ajustado em 31 de dezembro. Por mais que eu vá fazendo mensalmente, o balanço final, o completão, vamos dizer assim, ele vai ser calculado em 31 de dezembro de cada ano. Ou pelo menos com os valores até 31 de dezembro. Porque a gente sabe que, contabilmente falando, a gente acaba fazendo dezembro em janeiro do ano seguinte, tá? Ou por ocasião de incorporação, né? Caso tenha. Aí, no real anual, no final, eu vou fazer o cálculo, aquele mesmo cálculo. Lucro real anual vezes 15%, eu vou ter um imposto. Certo? Esse lucro aqui já é o lucro ajustado, tá? Lucro real anual. Aí eu vou calcular a base. Certo? Vou fazer a base aqui, que vai ser o lucro real. Eu vou subtrair dele 240 mil, que é o lucro permitido, vamos dizer assim, né? Que é 20 mil por mês, 240 no ano. Vou fazer essa subtração e vou achar a base para o adicional de 10%, a diferença. Se eu tive um lucro real anual de 300, certo? Calculei os 15%, tive um imposto, né? Essa é a primeira parte do imposto. No lucro real anual, aí eu vou fazer a diferença. 300 mil menos 240, eu vou ter 60 mil, que vai ser a base para o adicional. Essa base para o adicional, eu vou calcular 10%. Sobre 60 mil, 6 mil reais. Que vai ser o adicional do imposto de renda. Aí eu vou fazer aqui os impostos, o que foi devido, né? Durante o ano. Aliás, o que é devido, né? Que é o imposto mais o adicional. Eu vou deduzir os incentivos fiscais, que a gente falou naquelas listas lá atrás. O imposto de renda retido e o que foi pago por estimativa mensal. Aqui eu vou ter o valor total do ano, é a apuração lá em 31 de dezembro, e vou fazer essas deduções e depois eu vou comparar. Olha, eu paguei 200 mil de imposto durante o ano, mas só que em dezembro eu fiz lá a apuração total e anualmente deu para pagar 210. Certo? No total. Mas eu já paguei de forma antecipada 200. Nesse momento aqui, eu vou pagar só a diferença de 10 mil. Essa é muito a lógica dessa estimativa mensal. Porque imagina você passar o ano todinho, certo? Você, empresa, e só pagar em 31 de dezembro, né? Só for fazer o devido apuração em 31 de dezembro. Tá? Não vai ser muito legal do ponto de vista de caixa, né, de dinheiro, porque você vai ter que pagar um imposto numa pancada só. Então é melhor você pagar de forma parcelada e não ter surpresas no final do que você pagar tudo de uma vez só, certo? Essa é a ideia. Você equilibrar seu fluxo de caixa durante o período, o ano, né? E a CSL da mesma forma, tá? Resultado ajustado anual, a alíquota de CSLL,
CSLL devida. Caso tenha algum incentivo fiscal de CSLL, vou deduzir a CSLL paga ou retida sobre as receitas computadas no resultado e a CSLL estimada efetivamente paga. Aqui eu faço a comparação da mesma forma que eu fui em imposto de renda. O que eu devia pagar e o que eu paguei. Tá? E ainda tem essa figura de bônus de adimplência, mas daqui é muito em desuso, que nada mais é do que um desconto. Caso você seja um bom pagador e que pague em dia. Mas, enfim, muito difícil daqui, tá? E CSLL, o resultado final, CSLL a pagar. O pagamento, né? Como se dá esse pagamento se eu optar pelo lucro real anual? E se eu for pagando mensalmente? Qual é a lógica, né? Deve ser pagos até o último dia útil do mês subsequente a que se refere. Por exemplo, se eu for calcular o lucro real mensal no mês de junho, eu vou pegar de janeiro a junho, com todas aquelas regrinhas lá atrás. E qual o prazo de pagamento? Eu tenho até o último dia útil do mês de julho. Tá? Último dia útil, leia-se, última sexta-feira de julho. Tá? Sábado e domingo não é dia útil. Pelo menos para fins de pagamento de imposto. Até a última sexta-feira de julho. Eu vou lá, até lá eu faço toda a apuração e faço esse pagamento. Caso eu opte por fazer essa estimativa mensal. O IRPJ e a CSL relativos ao mês de dezembro deverão ser pagos até o último dia útil do mês de janeiro do ano subsequente. Em outras palavras, no caso, se o último dia útil for numa sexta-feira, tá? Se for numa segunda, por exemplo, o dia 31 de janeiro for numa segunda-feira, o último dia útil será segunda-feira. Os débitos relativos ao recolhimento mensal, por estimativa de IRPJ e da CSLL, não poderão ser quitados por meio de compensação. Tá? Nesse momento. Ok? Nesse momento você paga, depois você, se fizer o balancete, é que você pode deixar, balancete de suspensão ou redução, é que você pode deixar de pagar. Mas se você fizer a opção de todo mês fazer a estimativa sem fazer o devido controle, você vai ter que pagar todo mês e não pode ser compensado nesse momento. Só se fizer a redução, o balanço de suspensão ou redução. Na apuração anual, os saldos de IRPJ e CSL são levantados, o saldo realmente completo em 31 de dezembro. Se os saldos forem positivos, devem ser pagos até o último dia subsequente do mês de março. Tá? O último dia útil do mês de março do ano subsequente. Esse daqui é para fins de apuração do final do ano. Agora, se você for apurar dezembro por estimativa apenas, você vai ter que pagar até o final de janeiro. Se você fizer a finalização e mesmo assim ainda sobrar imposto a pagar, você tem até o final de março para pagar. Tá? Aí deve ser atualizado a partir de fevereiro. 1º de fevereiro até o mês anterior ao pagamento, 1% ao mês de juros. Tá? E se os saldos forem negativos, poderão ser objeto de restituição. Ou seja, fez todos os cálculos, deu negativo, ou seja, eu paguei mais do que deveria. Obrigatoriamente eu tenho aí a compensação ou restituição, mas a gente sabe que claramente a compensação é a melhor saída, porque até mesmo é mais rápido para você fazer essa compensação. Diferentemente de restituição, que você vai ter que entrar com o processo administrativo e pedir
o ressarcimento, tá? Aí vem algumas coisinhas, né? Constatações do fisco, né? Falta de pagamento. Caso tenha falta de pagamento sem ter a devida justificativa, né? Será aplicada uma multa isolada de 50% sobre o valor do pagamento mensal por estimativa que deixou de ser efetuado e será aplicado multa sobre os valores reduzidos ou suspensos indevidamente. E após o final do ano calendário, será aplicado multa de 50% sobre o valor do pagamento mensal que deixou de ser efetuado, ainda que a PJ tenha apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para a CSLL no ano calendário. Em outras palavras, ou você controla ou você vai pagar multa. Certo? Se for no ano corrente ou se for no subsequente, no calendário subsequente. E aí vão as possibilidades de multa, né? 75% sobre a totalidade da diferença do imposto ou contribuição devida, no caso de falta de pagamento ou recolhimento. 50% exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal. Aí, na forma do artigo 2º, a lei coloca, né? Desta lei, deixa de ser efetuada, que deixar de ser efetuada, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa. Aqui é a previsão legal, dentro da Lei 9430 de 96. Aí tem algumas resoluções, né, do Supremo, né? Algumas ações que foram feitas, né, contra esse tipo de coisa, né? Sobre a multa isolada, multa de ofício e a nova redação, né, a partir de 2007. Trata-se do inciso 1 e 2 da Lei 44, da 9430, de 96, de suportes fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, ou seja, no tempo em que foi devidamente apurado, que tem por consequência a aplicação de penalidades sobre as bases de cálculos diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do período, e a multa isolada por insuficiência de recolhimento de estimativas, conforme balancetes elaborados mês a mês, ou ainda sobre a base presumida mensal. Em outras palavras, amigo, você vai ter que pagar. Tá? Não adianta recorrer ao Supremo. Essa é traduzindo o que ele está falando. E graças a Deus a gente terminou. Porque dúvidas, dívidas. Eu acho que dívida, né? E, professor, o senhor vai deixar essa aula no seu cigarro, né? Como as outras? Se Deus quiser. Ah, só isso mesmo, para mim rever ela, qualquer coisa. Não, esse daqui, olha, por mais que eu tenha falado que o real estimativa tem similaridades com o presumido, tem muita regrinha chata, principalmente quando chega nessa questão da suspensão. Tá? É muito detalhezinho que você realmente tem que dar uma olhada e tal para poder encarar da melhor forma, compreender. Tá? Professor, eu acho que fica mais claro quando a gente fizer um exercício assim, na prática, com números e tudo mais, acho que fica mais claro, né? Exato. Ou piora. Também tem isso. Pois é, professor. Eu concordo também com a tia Eva. Tem muita coisa assim que foi falada aí que, tipo assim, a gente imagina como é que funciona, entendeu? Mas a gente não sabe realmente como que acontece na prática. Pronto. Então, o que acontece agora? Agora, eu não vou dar o peixe, tá? O que vai acontecer? Lá no cigarro, eu já tinha colocado, acho que até antes dessa aula, não lembro, um segundo exercício. O que é, basicamente? É o mesmo exercício número 1, certo? O mesmo exercício 1, só que o 1 era presumido. Certo? Você ia calcular IRPJ e CSL presumido.
Nesse 2, vocês vão calcular IRPJ e CSL estimativa, que é o que a gente acabou de colocar aqui, estimativa mensal. Como a lógica que eu quero colocar para vocês agora? Primeiro, vocês vão tentar fazer, certo? Vão se descabelar, vão olhar o material, seguir o roteirozinho, e depois a gente vai resolver, certo? Ou eu trago na próxima aula, que se preparem psicologicamente, psiquiatricamente, que próxima semana provavelmente teremos aula novamente, síncrona, tá? Preparar o Rivotril. Já vou deixando previamente avisado para vocês, a gente só confirma aí quando chegar mais perto. Qual seria a lógica da próxima aula? Vocês têm esse tempinho aí na semana tentando fazer, literalmente tentando. É claro que alguns vão esperar, eu sei, conheço, certo? E no próximo sábado a gente resolve. Entendeu? Eu vou abrir o Excelzão aqui, da mesma forma que a gente fez no exercício anterior. A gente vai fazendo e vocês vão verificando onde é que erraram, onde é que acertaram, ou se nem tentaram fazer. Tá? Combinado dessa forma? Ok, professor. Combinado, professor. Combinado, professor. Oi? Combinado, né?